Então, vamos dar início à nossa reunião, nosso encontro de amigos. Agradecer a Deus pela oportunidade. Mais uma vez nós nos reunirmos para que possamos buscar esse conhecimento, aprendermos uns com os outros e assim fortalecer os nossos passos e a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Obrigado, Senhor, por ser quem somos e por estarmos aqui vivendo essa presente encarnação. Humildemente lhe pedimos o amparo, Senhor. Vamos vibrar por aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar conosco nessa noite. Pedir, Senhor, que tenhamos o entendimento do que vem a nós, por ti e pela tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em novos erros e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então a nossa leitura do Evangelho, do capítulo 23, Moral Estranha, abandonar pai, mães e filhos, item 4. E todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá cento por um e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receberá muito mais, e no século futuro a vida eterna. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dai-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 61 e 62, e Mateus, capítulo 19, versículo 29. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima dos interesses e de todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria uma negação. Não temos, aliás, só os olhos. Sob os olhos, a aplicação desta máxima no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria, condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não. Lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam negação do mandamento de que prescreve honrar o pai e a mãe, nem o sentimento de ternura paterna, com mais forte razão se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo, uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material.
Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito, consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom, esse capítulo achei bem interessante, né? Bom, primeiro a gente tem que abolir essa ideia de ódio, né? Que Jesus veio trazer o ódio, a separação, a briga entre os membros da família, né? Muito pelo contrário, ele falava do amor. Ele era um educador, né? Jesus é um educador. Então ele falava do amor segundo as interpretações que nem é dito aqui no texto por Kardec, que essa foi uma explicação de Kardec no tempo da época, na época, né? Como que eles tratavam essa questão dos laços familiares, tá? Então, trazendo agora para o nosso tempo é a questão da gente se preparar. Essa oportunidade que a gente tem através do espiritismo, de entender um pouco as questões das reencarnações, das nossas vidas, enfim, as situações que acontecem no presente, nesse atual momento, saber que não é obra do acaso, saber que há muitos que têm a oportunidade que nós recebemos de também trabalhar as melhorias, enfim. Então não é uma questão de abandonar, porque o espiritismo ele vem fortalecer os laços, falando da vida, da verdadeira vida, que é a vida espiritual, que a gente são encontros, são reencontros. Quando a gente partir, a gente vai estar com aqueles que a gente tem afinidade. E tudo que a gente conquista aqui nessa caminhada, né, não se perde, muito pelo contrário, né? É apenas uma de tantas outras oportunidades que nós teremos. Então, por que não a gente não seguir agora, nesse momento, aliado a todo esse conhecimento que a gente tem a oportunidade, né? Que esse conhecimento que a doutrina nos oferece, os ensinamentos de Jesus que falam sobre o amor, né? A questão das encarnações possa nos dar uma paz e uma tranquilidade para que a gente possa ali seguir a nossa caminhada adiante, sabendo que a esperança e a renovação elas vão fazer parte sempre da nossa caminhada, mas que a gente sempre tem ali a nossa parcela de contribuição que é muito importante. Então, quando a gente decide buscar entender a mediunidade, né, que nós estudamos aqui, entender as questões particulares de cada um de nós, o que acontece comigo, como que acontece, como é que eu estou. Quando eu volto a minha atenção para essas questões, é como se tirassem ali, como se os nossos amigos espirituais removessem esse véu que nos acobertam ali muitas situações, e a gente vai tendo ali força para a gente seguir em frente e ter novas descobertas que vão nos auxiliar na nossa caminhada, tá? Então, esse é o sentido do conhecimento. É o conhecimento que vai nos libertar e não o conhecimento que vai nos aprisionar. Porque muito a gente pode até achar que mediunidade é um compromisso, que mediunidade é uma coisa que vai me prender, muito pelo contrário, mediunidade é uma oportunidade abençoada para cada um de nós, para que a gente possa encontrar as respostas e aí trazer um pouco mais de tranquilidade na nossa caminhada. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então é isso. Então, Jesus ele falou sobre o amor, falou sobre as oportunidades que nós recebemos. Então vamos lá, seguir aqui o nosso livro, Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira. Esse livro é bem interessante porque essa médium ela veio ali realmente como uma missão ali, né, de vivenciar essa mediunidade intensamente, né, pois ela tinha necessidades encarnatórias e quantas respostas, né, quantas oportunidades de estudo nos foi deixado por essa irmã, deixando a nossa gratidão, né, pela Ivone e por todos os irmãos ali, todos os espíritos que estavam com ela. E a gente entender um pouco mais sobre essa questão da mediunidade, tá? Então, nós estamos aqui no capítulo, deixa eu pegar aqui rapidinho, no capítulo Arquivos da Alma. Nós já estamos aí mais ou menos no meio do capítulo, tá? Entrando na metade do capítulo. Então, esse capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre reencarnações, as experiências que a Ivone teve,
né? A gente vai relatar algumas situações que ela vivenciou. Também tem um fator muito importante que a gente sempre estuda dentro da doutrina, que é o perispírito, né? O perispírito, ele é o elo de comunicação com o plano espiritual. Então, quando tem uma psicofonia, é o perispírito que entra em contato, que capta todas essas sensações. Todas essas sensações que a gente tem físicas, elas são apenas uma parte ali de todo desse processo de comunicação com o plano espiritual, tá? Essa captação das emanações que o espírito, como que ele se apresenta, muitas vezes em dificuldade ou uma preocupação, alguma coisa. Então essa sensibilidade, do que o espírito está sentindo, né? Durante ali o ato mediúnico, né? A gente acaba captando pelo nosso perispírito e exteriorizando ali pela nossa matéria, tá? Então, essa sensibilidade mediúnica, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a importância do perispírito. Ela relatou um pouquinho sobre a questão das vidas passadas, de alguns casos que a gente estudou, de alguns magnetizadores, né? Que eles tiveram acesso ali a uma moça que ela através da aplicação de passes, ela teve um desdobramento, enfim, ela começou a trazer relatos ali das vidas dela passada. E agora a gente vai seguir aqui, onde ela passou por uma experiência que não foi muito agradável. Ela ficou alguns meses, se eu não me engano, acho que 2 meses. Ela ficou em estado ali que ela não conseguia nem se mexer, enfim, só ficava deitada recebendo remédio ali por soro, remédio não, alimentação por soro, enfim, ela vai relatar algumas coisas que aconteceu durante essa situação que ela vivenciou, que ela quase desencarnou, e aí ela vai trazer as experiências que ela teve junto daqueles espíritos que estavam com ela, que era o Charles, o Roberto, enfim, bem interessantes, tá bom? Então vou seguir aqui para a gente dar sequência aqui. Bom, a minha página aqui são muitas capas, tá? Então, essa capa aqui é a página 74 e o parágrafo ele se inicia pelo ano de 1942, tá? Então, é onde a gente parou. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Então, ela vai falar um pouquinho da experiência dela. Pelo ano de 1942, minhas provações intensas desde a infância se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates, que então avultaram e adoeci gravemente. De um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada, durante 2 longos meses. Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito. Então, ó, essa questão aqui, ó, ela vai relatar é importante. Tal choque não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Então, essa questão de traumatismo do perispírito, ela está se referindo porque em vidas passadas ela acabou tendo algumas experiências onde ela se suicidou, uma experiência que vai ser relatada aqui, tá? Então, por essa ação, ela trouxe essas situações aí que danificaram ali o perispírito dela durante essa ação. Então, a gente fala muito, né? A gente estuda, a doutrina sempre fala sobre os cuidados, né, para não cometer suicídio, porque traz ali situações bem, bem difíceis, né? Reencarnatórias, inclusive, tá? Então, ela vai relatar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu. Então, devido a essa experiência que ela teve numa vida passada, que ela vai relatar aqui como foi, o que aconteceu, tá? Então, ela trouxe esse problema no perispírito que trouxe ali as situações difíceis a partir de 1942, durante 2 meses aproximado. Mas, junto desses amigos espirituais que acompanham ela, Charles e o Roberto, ela vai ter acesso ao que aconteceu para ela poder entender um pouquinho mais sobre essas situações, sobre o que acontece com ela hoje,
e para que isso dê força para ela buscar as melhorias. Então, não é como um castigo que ela vai ter acesso a essas questões de vidas passadas, né? Não é para castigar ela, muito pelo contrário. Eles até falam aqui que é para recordar ela da oportunidade que ela tem hoje como médium, como novas experiências, né? Então, a gente falou também, acho que foi no nosso último encontro, os cuidados que a gente tem que ter referente a essas questões das nossas vidas pretéritas, né? Porque alguma situação ela só vem à tona quando necessária, dentro do nosso entendimento e de acordo com o que a gente possa lidar, tá? Então, buscar essas informações, querer muito respostas nesse sentido, se não estão vindo à tona, então vamos seguir a nossa caminhada, que o mais importante é o agora, é o nosso presente momento, tá? Então, é muito cuidado com essas questões, onde se trabalha somente isso, enfim, lá na nossa casa a gente não tem isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente quiser respostas, a gente vai ter, mas e aí, serão as reais respostas ou aquelas que realmente vão nos ajudar? Tá? Então a gente tem que se perguntar muito sobre isso. Então vamos ver aqui, vamos ver. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Roberto também? Vamos lá, vamos ver aqui que é bem interessante. Ela vai falar coisas que são muito, vão ser para o nosso estudo, vão ser bem interessantes. Ah, no traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência, e cuja primeira manifestação ostensiva certamente que se verificou no primeiro mês da minha presente existência. Certo foi que durante 2 meses permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente com auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente, e no estado de letargia não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Também não foi a catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos, e tampouco se tratava do transe sonambúlico, visto que também este não permite recordações dos acontecimentos desenrolados após o despertar. Que estado seria, então? Seria acaso a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória? Ou simplesmente uma das faculdades naturais em a nossa individualidade psíquica, daquelas ainda não bastante conhecidas, ou talvez unicamente um estado traumático? Que seja, pois, fenômeno a ser estudado, visto que aconteceu é que eu mesma, que o sofri, não posso verdadeiramente classificá-lo. A personalidade humana, como não mais ignoramos, é rica de dons e possibilidades espirituais. E é bem possível que o próprio choque nervoso que me atingiu mecanicamente arrastasse as lembranças que desencadearam então das camadas profundas da minha alma. Também é possível que fosse a manifestação da misericórdia do alto, permitindo-me a explicação das razões por que eu assim sofria, explicações que foram reconforto para mim, permitindo-me novas forças para peripécias futuras. Então ela estava ali se questionando o que seriam essas questões. Os amigos espirituais, a oportunidade que ela teve de fortalecer ali os passos dela na mediunidade, porque ela tinha todas essas questões, apresentava desde um mês de vida que a gente acompanhou, que ela, né, teve aquela questão da letargia, da catalepsia, que ela foi dada como morta, mas de repente ela deu ali um choro e, enfim, e mudou toda a trajetória, né? Então, com certeza, não é obra do acaso, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui para a gente entender. Os dois médicos requisitados para a minha cabeceira não encontraram doença em meu organismo físico. Prescreveram, então, tratamento para o cérebro, receosos de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Para a maior singularidade da minha situação, não foi tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegada à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local. Além do estado de inconsciência em que me encontrei
sem condições para quaisquer providências a tal respeito. Então foi mais ou menos assim, é como se ela tivesse de cama ali deitada em coma, por exemplo, mas ela tivesse ciente das coisas que estavam acontecendo ali devido a essa sensibilidade espiritual dela, tá? Não me recordo senão vagamente, e como em pesadelo do que comigo se passou na terra durante aqueles 2 meses, porque não vivi na terra. Disseram-me mais tarde que esperavam minha morte a qualquer momento, e que noites seguidas velaram por mim esperando o desenlace. Lembro-me apenas de que certa vez despertei sentindo o cérebro como que dilatado, tão grande que tive a impressão de que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que me encontrava. Então, o que ela está relatando aqui é uma coisa que às vezes pode acontecer com os médios durante ali o trabalho mediúnico. Então, muitas vezes o médium de psicofonia, ele pode sentir que ele expande. Então, ele dobra o tamanho, ou então ele está levantando da cadeira. Já vi relatos, inclusive comigo já aconteceu, de não estar ali, estar em outro local. Então, na verdade, é a questão do perispírito que Kardec diz, né? Que ele não fica ali trancado dentro de uma caixa, né? Muito pelo contrário, ele se expande. Assim como durante o nosso repouso, a gente vai aos locais que nós nos afinamos. E aí, através dos sonhos, entramos em comunicações com outras pessoas. Na verdade, é o nosso perispírito que ele há de se desprender. E durante o ato mediúnico em si, através do passe, da concentração mental, o médium ele entra nesse estado aí de transe e faz com que ele possa se deslocar ali do corpo, mas sempre ligado ao corpo, e ele tem essa sensação, que foi o que aconteceu aqui com a Ivone. Ela sentiu como se a cabeça dela aumentasse em proporções grandes ali, mas na verdade é o perispírito, é o nosso perispírito que tem todas essas sensações. Tá bom? Então, se por acaso acontecer alguma coisa ali durante a sessão, estejamos certos de que é o nosso perispírito, tá? E encerrado ali o trabalho, enfim, a gente retomando, aí as coisas voltam ali à normalidade. Tudo bem? Tranquilo? Alguém já teve uma situação dessa? Não? Vamos lá, seguir mais um pouco. Roberto, quer falar? Não, já tive algumas vezes. Quer relatar aí, meu amigo? E é bem Quem sabe ajuda aí interessante. na compreensão do É bem pessoal. interessante. Foi muito no passado, né? Eu me vi assim, no teto do quarto. E aí eu olhei para baixo, continuava dormindo, né? É bastante interessante isso. Mas vamos Então, aí, segue. Tá bom o papo aí. tá bom aí a história? Vamos lá, tudo bem? Então, vou seguir mais um pouco aqui. Ah, lembro-me. Tá, isso aqui eu já vi. Dilatado tão grande que tive a impressão que ele tomara do próprio aposento que me encontrava. E tudo enxerguei como tinto de sangue. Balbuciei algo num esforço supremo. Façam uma prece. Supliquei, mas tal murmúrio que as pessoas que me acompanhavam mais adivinharam do que compreenderam. Repercutiu tão dolorosamente em meu cérebro como se estampidos violentos o destruíssem. Fizeram a prece que não foi por mim percebida, enquanto eu retornava ao primitivo estado. Creio que nessa noite, com efeito, eu desencarnaria se nova intervenção de Maria de Nazaré, para cujo auxílio meus familiares apelaram, não me socorresse como na infância, quando estive a risco de ser sepultada viva. Então, ela está falando a questão da intervenção de Maria de Nazaré, que anteriormente nós vimos, que quando ela teve 1 mês, ela relatou que ela estava nesse estado de letargia, enfim. E aí a mãe dela fez uma prece ali pedindo que para Maria, né? Maria de Nazaré que cuidasse dela, da filha, e que se ela realmente estivesse viva ali com muito ardor, muita fé, muita vontade, que ela desse um sinal. E aí essa vibração da mãe ajudou. E aí ela começou a chorar e deu sinal que realmente estava viva, né? Porque eles já estavam preparando ali o sepultamento dela com 1 mês da Ivone, tá? Tudo bem, vou seguir aqui, pessoal. Agora a gente vai entrar
vou seguindo aqui a história que ela vai relatar algumas coisas pessoais que aconteceram nessa vida passada dela, onde ela cometeu o suicídio. Não obstante, vivi intensamente da vida espiritual durante aqueles 2 meses. E lembro-me de quanto se passou com o meu espírito, enquanto o corpo material se mantinha assim inanimado. Revivia então episódios graves da minha existência passada, minhas existências passadas e atrasadas, existências cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente, as quais em parte aqui descrevo. Antes da gente continuar, só relatando que ela passou por essa questão do transe ali, meio que do coma, por essas situações difíceis, e aí aos poucos ela foi retomando ali seu estado. Então, no parágrafo anterior, ela termina falando que, através do passe, das vibrações, ajudou ela a se recompor, e aí ela retomou ali a sobriedade nesse sentido, tá? É bem possível que Charles, meu espírito familiar, me levasse a revê-las a fim de estimular em meu ser, coragem para as peripécias da reparação que se impunha. Como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me quando o estado traumático mecanicamente as aviventasse em minha consciência por predisposições naturais em toda a personalidade e por conseguinte também na minha. Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles no século XIX, época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas com logos babados e vivia num casarão senhorial, conforme eu mesma descrevia durante a infância, pois ele fora com efeito nobre europeu de família assaz conhecida na Espanha, em Portugal e na França. Pelo menos, peraí, só um minuto. Pelo menos nome que não me permitirei revelar por ordem dele próprio. Dessa forma, atingi também a existência anterior. Opa, a Bia está entrando. E me encontrei cigana infeliz na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid. E depois morrendo de miséria à frente de um palácio que eu rondava cheia de ânsias e amarguras, onde pouco depois encarnava como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizei, porém, apenas pequeno trecho das existências passadas mais interessantes para essas páginas. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais, com detalhes patéticos para mim mesmo, exatamente os detalhes que me serviram de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me não como em sonho ou refletida no espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento. Vi-me primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo, alucinada, pelo casarão que me fora tão querido, brandando pelos nomes dos meus seres amados, recentemente desaparecidos e de cujas mortes eu me responsabilizava. Charles seguia-me, e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. Tem paciência e coragem, Ellie, minha filha. Volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida consagrando-te ao bem. Está tudo perdido. Ellie, no caso, era uma reencarnação passada onde ela cometeu suicídio, a Ivone, tá? Está tudo perdido. É irremediável, meu pai. É irremediável. Porque eles não voltarão para o meu lado a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam e refazer com o bem o mal que pratiquei. Respondi em desespero sem querer ouvi-lo e pranto violento de verdadeira loucura seguia-se. Estado com que preagônico anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim. Lembra-te de que eu sou teu pai, e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa, por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos, Deus não nos negará auxílio.
Ouve meus conselhos, obedeça-me, L. Tenho direito ao teu acantamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo, presa a angústias insuportáveis. Em seguida via-me preparativos para o suicídio, habilmente premeditado. Tomar uma carruagem e mandara tocar para o local ermo, afastado da minha residência uma chácara ou uma quinta em Lisboa. Quinta em Portugal é casa, tá? E que até bem pouco tempo eu visitava durante os desprendimentos parciais do meu espírito. O boleiro, porém, relutava em atender. Boleiro é o condutor da carruagem, tá? Eu sabia que a carruagem era de aluguel e não a minha, ao reviver a cena, mas ofereci-lhe quantia tentadora e ele partiu. No local previsto, sentado sobre uma das pedras, próximo a uma ribanceira que caía para o leito de grande rio, escrevia um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando seu perdão. Angústia moral me oprimiu o coração e a dor insuportável do remorso e da saudade era que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o Tejo de Portugal. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha sorte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como o daqueles que amei tanto. Entreguei o bilhete ao boleiro, ordenando que eu levasse ao destino. Ele relutou ainda, desconfiado certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer. Partiu finalmente, deixando-me só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos de idade e do meu esposo de então. Então tá aí, ela sofreu pela perda da família, tá? E isso estava trazendo um remorso que ela, enfim, chegou até a ação aí premeditada do suicídio. E do meu esposo até então, ou seja, aquele mesmo Roberto cujo espírito me parecia agora no presente desde a infância. Reconhecendo-me só naquele sítio deserto, alegria satânica acometeu-me. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras e atirei-me da ribanceira ao rio sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo e depois flutuando sobre as águas para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas apavorava-me. Os peixes que me roíam o corpo possuíam inteligência e eu os via atirando-se ao ataque sobre mim, compreendia seus instintos vorazes e suas ousadias como se tratasse de um fenômeno de psicometria, o que me infundia terror indescritível. Bom, está acabando o tempo e requer ali um pouco de cuidado para a gente seguir aqui com essa mensagem, parar, conversar um pouquinho, tá? E a gente vai continuar. Ficar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Bom, então eu vou até voltar aqui um pouquinho no começo desse parágrafo. Bom, o que ela está relatando aqui é uma experiência que ela teve, né? Lembrando que o nosso capítulo aqui de estudo, Arquivos da Alma, mas como a gente comentou aqui, não é uma questão de um castigo, mas sim para reforçar a importância da encarnação dela, a oportunidade que ela tem, né? Então ela trouxe ali algumas situações de desequilíbrio que poderiam ser revistas através do trabalho mediúnico, através dessas experiências. Lembrando que ela viveu essa mediunidade ali como uma missão. Ela foi avisada que ela não teria uma família, para ela se dedicar mais ao trabalho. Quantas obras, né, foram psicografadas pela Ivone? Esse livro que ele é muito bacana, assim, é muito bom para o nosso entendimento dessas experiências mediúnicas que ela teve, né? E lembrando que assim, a gente não vai ter essas recordações, né? E quando a gente tiver alguma recordação, só para reforçar, a gente é porque há uma finalidade útil nessa recordação que venha para nos ajudar. Tá bom, pessoal? Então,
Vamos ficar aí com as nossas reflexões para o nosso próximo encontro. E aí seguiremos aqui com essas experiências. Ela vai falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre a questão do umbral, das zonas umbralinas, e ela vai falar também sobre a ajuda que ela recebeu para ela se recompor, até da questão do perispírito dela que foi danificado nessa queda. No plano espiritual, eles já foram ali intercedendo, os amigos. Ela teve ali, ela vai relatar até uma experiência que ela teve que ela fez como se fosse uma cirurgia. E ela sentiu ali até o gosto do remédio. Ela vai trazer esses relatos bem importantes que ela foi resgatada para poder se recompor e seguir em frente. Tudo bem? Então, daqui a 15 dias retornaremos ao nosso encontro. E agora seguiremos. A Bia está por aí, se ela puder chamar a segunda parte. A gente segue com os esclarecimentos, dúvidas, tá? E quem puder, quem quiser participar, estarei à disposição. Então, vamos encerrar nossa reunião. Vamos elevar os pensamentos em gratidão a Deus e Jesus, vibrando pelo nosso planeta, vibrando por todos nós que aqui nos encontramos na presente encarnação e pedindo o amparo e a proteção de Deus, nosso Pai. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus, está encerrada a nossa reunião. Então, boa semana a todos. Amanhã estaremos na casa, se não nos vermos, boa semana. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Boa noite, Vitor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.